Então, pessoal, esse outro exemplo que a gente vai fazer é o que está na lista, né? A questão 2. Mas a gente vai fazer só a letra B dela. O que é que diz a questão 2? O eixo mostrado na figura, que roda a 1150 RPM, suporta uma força de flexão de 45 kN. Usando um aço 1095 HR, as superfícies são usinadas. Na letra A, ele pede para especificar um diâmetro D usando um fator de projeto de 1,6 considerando o carregamento estático. E na letra B, que é o que a gente vai fazer, pede para especificar um diâmetro usando o mesmo fator de projeto para a vida infinita, né? Na letra C, para uma vida de 10 horas. Então, eu tenho um eixo aqui de dois diâmetros diferentes e um carregamento aqui de 45 kN. Devido a esse carregamento, é claro, tem as reações nos mancais aqui, nos apoios. E perceba que todo esse eixo é parametrizado em função do diâmetro, né? Desse diâmetro menor. Tanto o diâmetro maior, parametrizado, como aqui o adossamento, o raio do adossamento também é parametrizado. Beleza, pessoal? Então isso facilita bastante o nosso cálculo, né? A questão A, ela trata do dimensionamento estático, como se eu considerasse que o eixo está parado, né? Já que só tem uma força atuando, que é uma força fixa. Né? Se ele só tem essa força atuando e ela é fixa, se eu estiver parado, eu estou num problema de dimensionamento estático. Mas, já lá na letra B, eu vou considerar aí para a vida finita, então está implícito que é um projeto de fadiga. E aí eu vou considerar realmente o eixo que roda, como a questão diz, a 1150 RPM. E os RPMs não vão precisar ser levados em conta aqui na questão B, na letra B, mas na letra C a gente precisa levar em conta para saber quantos ciclos tem em 10 horas. Mas vamos lá para a letra B. Ó, da letra A gente encontra uma tensão de flexão de algo próximo aí de 34,4 vezes 10 a terceira dividido pelo diâmetro ao cubo. Isso já no ponto que é a seção crítica desse eixo. O que é que acontece? Quando eu for calcular, por exemplo, a tensão de flexão, seria M, né, o momento aí da seção crítica, vezes D sobre 2, dividido pelo I, né, que é o segundo momento de área, que vai levar a um D a quarta, né? Então eu vou ter muita coisa que vai ficar em função de D. E até essa tensão de flexão, quando eu calcular ela, ela vai ter que ficar em função de D. Porque esse D aqui eu vou depender dele para calcular o I. E ainda tem o D sobre 2 da fórmula aí da flexão. Então não tem como chegar num valor discreto em megapascal, por exemplo. Então esse D a gente vai levar lá para frente, para lá na frente aplicar o critério de falha e encontrar qual é o D, né, que satisfaz as condições. Para o dimensionamento estático, né, na letra A, esse D já foi encontrado usando von Mises ou usando Tresca, né? Mas o valor dele ficou de 49,3 milímetros. Então, o aço que a gente vai usar é o 1095HR, que tem as seguintes propriedades: a resistência ao escoamento de 460 MPa e a tensão última de tração, a resistência última de tração de 830 MPa. Então vamos lá fazer o desenvolvimento da resistência. Eu vou calcular o SL', que vai ser de 415 MPa. Para o meu Ka, considerando as superfícies usinadas, eu chego em 0,760.
Ah, pessoal, um negócio importante dessa questão é que eu estou fazendo ela todinha utilizando 3 algarismos significativos. Não estou levando em conta casas decimais, por assim dizer, né? A gente está trabalhando com algarismos significativos mesmo, que para esse tipo de questão fica bem melhor, né? Porque eu tenho valores que vão tipo de 415 e valores que é 0, alguma coisa. Então se eu for trabalhar com duas casas decimais, aí eu tenho a tensão que é 415,23. Aí fica levando um bocado de número que no final das contas não vai mudar em nada. Então vamos lá. Meu KA é 0,760. E aí o KB ele é um pouco complicado. Na verdade eu tenho duas formas de calcular ele. Porque ele depende do diâmetro, né? Então a gente não sabe o diâmetro ainda. A que eu estou fazendo aqui com vocês é o seguinte. Deixa eu ler o que está escrito. Como não sabemos D, usaremos o diâmetro obtido no dimensionamento estático, que é esse D estático. E aí para D menor do que 51 milímetros, o KB toma essa forma, né, por essa fórmula, e eu chego num KB de 0,817. Só que o que é que acontece? Esse diâmetro que eu usei não é o diâmetro real do meu eixo, né? Não é o diâmetro final que eu vou encontrar. Então, esse KB que eu estou usando ele está inadequado, né? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar esse KB assim, vai calcular o valor do diâmetro. Eu vou chegar no diâmetro, aí eu vou voltar para esse KB, calcular de novo, e aí só ele muda. Eu vou calcular as coisas que dependem dele, as outras coisas que tiverem dependendo de D também, e a gente vai calcular o D de novo. Por isso que essa parte de projeto termina sendo iterativa. Eu tenho que calcular algumas vezes, né? Nesse caso aqui só 2 vezes foi suficiente. Na maioria das vezes também vai ser 2 vezes. Mas vamos lá. A outra opção seria eu deixar aqui em função de D. Qual é a desvantagem, né? A desvantagem é que eu vou encontrar um SE também em função de D, que vai se juntar lá com KA, e eu vou ter que manipular esses dois, né? As exponenciais que, em termos das propriedades exponenciais, é bem simples, né? Não fica nada tão complicado. Mas outra coisa que é bem complicada é o seguinte: essa fórmula é válida para D menor do que 51 milímetros, que é o caso do diâmetro estático, que é 49,3. Só que eu vou calcular um novo diâmetro. Aí eu boto essa equação, ou eu boto a equação para um D maior do que 51 milímetros. E aí? Se eu fosse calcular isso, eu colocaria a outra fórmula, que seria para D maior do que 51 milímetros. Porque esse diâmetro vai ser maior e 2 milímetros, né, eu espero que ele seja maior do que 51 no final. Então eu usaria esse, mas sabendo que se ele for menor eu tenho que recalcular. Então, as dificuldades são essas. Eu prefiro, nesse caso aqui, se a gente já tem um diâmetro estático, do dimensionamento estático, e eu acho uma boa ideia também fazer o dimensionamento estático antes de fazer o dinâmico, porque dá uma ideia, né, e uma comparação. Mas nesse caso aqui eu prefiro aplicar esse KB assim, ou então estimar um valor coerente. Se eu dissesse, o KB eu vou estimar ele como 0,8, mas sabendo que depois eu teria que voltar para calcular, também seria uma opção. Então eu vou marcar aqui esse KB com asterisco vermelho, só para a gente saber que nele a gente usou um diâmetro que não é o verdadeiro, né? Usou
esse diâmetro do dimensionamento estático. Mas aí, então vamos passar, né? Encontrei o KB 0,817. Como eu só tenho carregamento de flexão, meu KC é 1. Aí eu vou ter KD igual a 1, KE igual a 1 e KF igual a 1. Porque eu não falei nada sobre temperatura, confiabilidade e efeitos diversos. E juntando tudo, eu consigo calcular meu limite de fadiga corrigido, meu SE por 258 MPa. Aí perceba também que eu não estou usando nada de vírgula, porque aqui eu já tenho os 3 algarismos significativos. E aí a gente parte para o desenvolvimento das tensões. A gente só tem tensão de flexão, né? E aí, como essa peça gira e a força é fixa, a gente termina com a tensão de caráter senoidal. Senoide pura, simétrica em relação ao eixo X. Então eu tenho a tensão média zero e a tensão de amplitude igual a essa tensão de flexão, que é 34,4 vezes 10 a terceira T ao cubo. Pessoal, lembrando que isso aqui a gente está levando no SI, né? Esse diâmetro aqui é em metro. Eu prefiro levar tudo no SI porque no SI eu sei que não tem errada, para não botar uma coisa em diâmetro e a outra coisa está em outra unidade e no final sai um resultado que tem uma unidade errada, vai me dar um resultado errado. Aí isso é outra coisa muito importante que causa muito erro aqui. Por quê? Porque eu estou calculando, colocando meu diâmetro em metro no SI, como ele está como incógnita, para não ter problema. Mas essa fórmula aqui usa o diâmetro já em milímetros. Então eu teria que adequar para ficar tudo certinho, né? Teria que levar isso em consideração. Vamos lá. Seguindo para a concentração de tensão, eu tenho o adoçamento. Ó como é interessante que essas razões, que eu tenha tudo parametrizado em função do D. Porque eu consigo calcular a minha concentração de tensão geométrica, mesmo sem saber o diâmetro. Então eu vou ter D sobre D 1,4 e R sobre D 0,1. Fazendo isso, eu encontro uma concentração de tensão geométrica de 1,65 aí para minha concentração de tensão de adoçamento. A sensibilidade ao entalhe chega a ser outro problema, porque eu tenho que calcular o R, né? Mais precisamente raiz de R. Só que o R depende do D e o D eu não sei. Então vamos lá. Para o cálculo de R, usaremos o D do dimensionamento estático, depois precisaremos atualizar o valor. Então, o que a gente vai fazer é usar esse D de 49,3 e depois voltar para cá e atualizar esse valor. Mesma coisa que a gente fez com KB. Então, eu vou marcar isso aqui também. Só para vocês terem uma ideia que, na verdade, quando a gente calcula outra vez, não é quase nada que muda. Vamos lá. 49,3 o meu diâmetro, o meu R seria 4,93, em polegadas 0,194 e a raiz 0,441. E aí o meu raiz de A de flexão 0,0475. E eu chego na sensibilidade ao entalhe de 0,903. Com isso eu consigo calcular a concentração de tensão na fadiga, que ficou de 1,59, e a tensão final, que aí vai ser 1,59 vezes 34,4 sobre D ao cubo, que é meu KF,
vezes o sigma A nominal. E aí eu encontro a tensão final aqui, que vai ser 54,7 vezes 10 ao cubo, dividido por D ao cubo. Essa é a minha tensão de amplitude, enquanto que minha tensão média é zero. Fazendo isso, eu vou para a parte de dimensionamento, né? Eu vou usar meus critérios de falha. Só que como eu só tenho essa tensão de flexão, meu sigma A vai ter valor e o sigma M vai ser zero. Quando o sigma M é zero, todos os critérios convergem para essa equação aqui, né? N igual a SE sobre sigma A ou alguma variação dela. E aí a gente vai usar o fator de projeto, aplicar o fator de projeto que é de 1,6 e reescrever essa equação em função do sigma A. Então a gente fica com sigma A igual a SE sobre ND, que é essa equação aqui. Eu tenho meu sigma A, aqui é o SE, perceba que está no SI, o megapascal virou 10 a sexta pascal e 1,6 que é o meu fator de projeto, né? Que é o fator de segurança que eu vou impor, que eu quero garantir. Aí com isso eu consigo resolver para o diâmetro. Passo esse diâmetro para cá, isso aqui vem para baixo, isso aqui vem por cima, e eu fico com 54,7 vezes 10 ao cubo vezes 1,6 dividido por 258 vezes 10 a sexta. E eu encontro esse diâmetro em metros, e em milímetros o valor é 69,7 milímetros. Então eu encontrei um diâmetro, e veja que esse diâmetro que eu encontrei é consideravelmente maior do que o diâmetro do dimensionamento estático, né? Que era de 49,3. Então, se eu pegar esse 49,3 para cá, eu tenho 40%, né? Que seria 20. 40% a mais. Então, um valor considerável. E aí eu tenho que recalcular as coisas que eu calculei. Se fosse um valor bem próximo mesmo, tipo, deu 50. Aí eu não precisava recalcular, porque mudando de 49,3 para 50, os fatores seriam o mesmo. Não teriam nenhuma mudança significativa. Mas vamos lá. As coisas que mudaram, como a gente marcou, é o KB. Só que mudando o KB eu preciso recalcular o SE. E o R, né? Que vai me influenciar na sensibilidade unitária. Então, meu KB, veja que eu recaio agora numa situação onde o diâmetro é maior do que 51 milímetros e eu tenho que utilizar a outra fórmula. E aí, utilizando essa outra fórmula, eu encontro um valor de KB de 0,776 e o meu SE corrigido, né, fica 245. Antes era quanto? 258. Então veja que é uma mudança, mas nem essa mudança toda, né? E aí para a tensão, a gente recalcula, o que muda vai ser na sensibilidade unitária, que agora eu vou usar um raio de R de 6,97 e isso vai me dar um Q de 0,917 e um KF de 1,60. Veja aqui como era meu KF antes, 1,59. Então isso aqui não mudou quase nada mesmo. Com isso eu encontro uma tensão final de 55,0 vezes 10 ao cubo sobre D ao cubo. Com essa tensão final e a resistência atualizada que a gente calculou, a gente recalcula esse diâmetro, aplica os dois a mesma fórmula e eu chego no diâmetro de 71,1. Aí esse aqui realmente eu não preciso mudar nada, porque de 69,3 para 71,1, como a gente viu, essa mudança
de 49,3 para 69,7 não trouxe muita mudança em termos dos valores, né, dos coeficientes. Imagina uma mudança de 69,3 para 71,1. Então aqui realmente eu não preciso mudar nada. Deixa eu ver o que eu escrevi. Como o resultado do diâmetro foi bem próximo do anterior, não precisamos recalculá-lo. Antes de finalizar, precisamos checar se estamos seguros quanto ao escoamento de primeiro ciclo. Isso aqui é importante porque, como eu disse na parte dos critérios de falha, a maioria deles, tirando de Soderbergh, não garante contra o escoamento de primeiro ciclo. Então, mesmo que eu dimensione para a vida infinita, usando um critério específico, eu não estou garantido contra o escoamento de primeiro ciclo. Então, eu preciso me assegurar, né? E aí, a gente calcula o sigma A, já que a gente já tem um diâmetro. E esse sigma A deu 153 megapascal. Jogando aqui na fórmula, que é a equação de Langer, a gente encontra a minha resistência ao escoamento é 460, a gente encontra um fator de segurança de 3,01, que é maior do que o que eu quero, né, que é 1,6, que é o meu fator de projeto. Então, como esse fator de segurança é maior do que o fator de projeto, podemos concluir que a peça está resguardada contra o escoamento de primeiro ciclo. E aí, tranquilo. Por fim, o diâmetro final vai ser esse que a gente calculou, que é 71,1 milímetros.